senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Nós já trouxemos aqui aulas com conteúdo de roteamento entre VLANs utilizando o roteador, roteamento entre VLANs utilizando um switch de Layer 3, um switch MLS, e agora eu quero trazer para vocês como que eu faço o roteamento entre VLANs que eu tenha IPv6 habilitado. Até agora nós falamos sobre IPv4 nos vídeos que eu trouxe aqui, eu vou trazer para vocês nessa aula IPv6. Bom, o IPv6, para quem nunca trabalhou com ele, pode parecer, num primeiro momento, super assustador, um monte de números, né? Como que calculo uma rede, como que eu determino o IP, é difícil de decorar, mas, sinceramente, fica tranquilo. O IPv6, na verdade, é muito mais simples do que o IPv4, de verdade. Primeiro porque o IPv6 ele foi criado com o objetivo de ser um endereçamento com o máximo de capacidade de autoconfiguração possível. Enquanto o IPv4 exige você fazer e se preocupar com o cálculo de endereçamento, com a atribuição de endereçamento IP de forma muito maçante, no IPv6 muita coisa é extremamente fácil porque é autoconfigurável. E lembrando, como eu sempre comento, aqui no canal eu trago vídeos mais rápidos para mostrar para vocês essas features rapidamente, como que você faz a configuração, o que você consegue fazer com determinado protocolo, determinado equipamento, mas na nossa plataforma Laboratório de Redes, nós trazemos todos esses conteúdos desde o zero, desde o básico. Se você quer começar a sua carreira em rede Cisco, quer obter o seu CCNA, o lugar certo para você conseguir isso é na plataforma Laboratório de Redes. Nós vamos do zero, do básico, não tem pré-requisito, você pode não ter conhecimento algum na área. Nós vamos do zero, de forma bem detalhada, devagar, com calma, trazer todo o conhecimento teórico que você precisa para dominar esses assuntos e também aulas práticas detalhadas com laboratórios baseados em projetos de rede para você saber de verdade como que é o dia a dia de um analista de redes que precisa saber incluir esses protocolos, essas features, esses equipamentos na rede. Então, se você quer saber mais sobre a plataforma, o link para acesso está aqui na descrição. E se você tiver qualquer dúvida, lá no nosso site tem o nosso WhatsApp, você consegue entrar em contato conosco. E esse suporte não é só no momento da venda. Depois que você adquire o acesso à plataforma, você continua tendo nosso suporte, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Tentou fazer um laboratório, assistiu uma aula, ficou com dúvida? Basta nos mandar uma mensagem que a gente detalha para você, reexplica de uma outra forma, para que você de fato consiga progredir e dominar esses assuntos. Dito isso, primeira coisa que a gente precisa fazer num equipamento, num switch layer 3 ou num roteador que vai ser gateway, que vai rotear IPv6, nós precisamos habilitar o roteamento IPv6. Nós fazemos isso com o comando IPv6 unicast routing. Aqui nesse nosso exemplo, para quem assistiu o nosso vídeo em que nós configuramos o IPv4, nós temos do Show IP Interface Brief a VLAN de número 10, 20 e 30 roteando IPv4 para essas VLANs. Para rotear IPv6, eu não preciso criar novas interfaces VLANs. Eu vou dentro dessa mesma interface VLAN que já roteia IPv4, ativar ela para rotear IPv6 também. Então, nós vamos acessar a interface VLAN de número 10 e eu vou ativar o IPv6 aqui, IPv6 Enable. E agora eu vou dar um endereçamento IPv6 para essa interface. Vou colocar o endereçamento que está aqui na nossa tabelinha, 2001 db8 ACAD 2.10 2.2.1 barra 64. Vou também fazer isso para a VLAN de número 20, então IPv6 Enable, e vou dar um endereçamento IPv6 para essa nossa rede. Vai ser 2001 db8 ACAD, só que aqui vai ser 20 2.2.1 barra 64. E na VLAN de número 30, na VLAN de número 30, IPv6 Enable, e o endereçamento IPv6 só vai mudar aqui o nosso duocteto, que é assim que a gente chama cada pedacinho aqui antes dos dois pontos. Vou trocar aqui para 30. Vou dar um End, WR, para salvar. Como que eu vejo a tabela de roteamento IPv6? Show IPv6 Route. Como que eu vejo os meus IPv6 configurados nessa caixa? Show IPv6 Interface Brief. Então, basicamente, os comandos que você já conhece como IP
É só você digitar IPv6 que você vai ver o endereçamento, a tabela de roteamento, o resultado em IPv6. E agora lá nos nossos PCs, como que a gente configura o endereçamento IPv6? É super simples. Se eu tenho um roteador na minha rede, um equipamento de Layer 3, com roteamento ativo para IPv6, o IPv6 tem uma função que já vem habilitada por padrão, que se chama autoconfiguração. Então, vou digitar aqui IP auto e veja que ele pegou um IP, o PC3 aqui que pertence à VLAN 10, ele pegou um IP desse range que é o 2.10. Ele se autoconfigurou utilizando uma técnica que a gente chama de EUI64, que ele pega o MAC address da placa dele e utiliza parte desse MAC address aqui para se autoconfigurar o restante do IP. Esse pedacinho aqui é o escopo que determina a nossa rede, porque a nossa máscara aqui é /64, ou seja, os 4 primeiros do octetos representam a rede. E esses últimos 4 são autoconfigurados com o MAC address da placa desse nosso PC3. Como o MAC address, a princípio, é um endereçamento físico que não deve ser repetido na rede, a menos por algum erro de fabricação, algum tipo de ataque na rede, esse endereçamento é garantido que ele é único na minha rede. Vou lá no PC de número 4, por exemplo, IP alto. Ele já se autoconfigurou, o PC4 está na VLAN 20, ele pegou aqui um IPv6 com o 2.20 que nós configuramos lá no MLS. E se eu for agora no PC de número 5, IP alto, e ele também já se autoconfigurou com um IPv6 lá do range da nossa interface de número 30. Será que funciona o nosso ping, por exemplo, do PC5 para o PC4 que está em outra rede? Vou pegar esse endereço aqui do PC4, vou aqui no PC5 e vamos ver se esse ping vai funcionar. Ping funcionando corretamente, nós temos o IPv6 configurado na nossa rede de maneira super simples. Novamente, se você tem dúvidas como que esse IPv6 é criado, como que esse EUI64 funciona, você pode deixar aqui nos comentários que eu posso tentar trazer um vídeo rápido aqui para vocês, mas lembrando que na nossa plataforma Laboratório de Redes, link na descrição, você tem todos esses conceitos detalhados e explicados desde o zero até o nível avançado. Se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, curte se esse vídeo foi informativo para você e até a próxima. Bons estudos!